Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Por Trás do Impacto, o podcast da Água Social, que é a maior escola de impacto socioambiental do Brasil. Eu sou a Fabiola Mello e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, de pele parda, tenho cabelo cacheado, castanho escuro, ele vem até a altura do ombro. Estou usando óculos, brinco dourado, tenho uma blusinha preta com um casaco cinza por cima. Atrás de mim aparece um pedaço de parede, um trecho de parede com a logomarca da água e do outro lado uma porta marrom. E quem está aqui comigo mais uma vez para conduzir comigo esse bate-papo é a Jéssica Arndt. Bem-vinda, Jéssica. Oi, Fabi. Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Jéssica, sou gestora de parcerias corporativas aqui na Água Social e mais uma vez eu estou muito animada para mais um episódio do podcast Por Trás do Impacto. Com você, Fabi, e com mais uma convidada muito especial que eu sei que você vai contar daqui a pouquinho. Vou aproveitar para fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher loira, tenho cabelos loiros e longos. Hoje eu estou usando uma blusa branca com brincos azuis com prata. Ao meu fundo tem uma televisão e é um fundo preto. E eu estou muito feliz de estar aqui de novo, Fabi, muito obrigada. E aí, conta pra gente quem que está aqui para conversar hoje com todo mundo que está nos assistindo. Então vamos lá, Jéssica. Nesse episódio, nós vamos conhecer o que tem por trás do impacto do Instituto ACP. Ele foi criado em 2019 para cuidar do investimento social da família Piponzi. A família Piponzi já faz um trabalho incrível com responsabilidade social e com filantropia, através da RD Saúde, da MOL Impacto, do Instituto MOL. E agora, com o Instituto ACP, a família desenvolve iniciativas de desenvolvimento e fortalecimento de organizações da sociedade civil. E quem está aqui hoje para contar sobre esse trabalho é a diretora executiva do Instituto ACP, a Érica Sais, ou simplesmente Kika, como ela é conhecida no setor. Kika, seja bem-vinda, tudo bem? Você pode se apresentar para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo e fazer sua audiodescrição, por favor. Oi, gente. Oi, Fabiola. Oi, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar com um pouquinho mais de profundidade sobre o trabalho do Instituto ACP. Muito obrigada pelo convite. Oi para todo mundo que está escutando a gente. Vou fazer aqui, então, minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, ondulados, compridos, um pouco abaixo da altura do ombro. Estou usando aqui uma camisa preta, de manga curta. Estou falando da minha casa em São Paulo. Estou aqui no quarto onde eu costumo trabalhar quando eu estou trabalhando de casa, que é meu escritório aqui. Então, atrás de mim tem um armário de madeira antigo, pintado de verde água. E aqui à minha direita tem uma gravura que inclusive ganhei de um parceiro do Instituto Ibirapitanga e acabou virando aqui a gravura do lugar onde eu trabalho. Contando um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre como eu vim parar aqui como diretora executiva do Instituto ACP, né? Eu trabalho nesse setor, né, no terceiro setor ou com políticas públicas. Eu gosto de dizer que eu trabalho resolvendo problemas coletivos, né, contribuindo, né, resolvendo não é ousadia demais, mas contribuindo, né, dando aí a minha contribuição para a gente conseguir encontrar soluções, respostas, caminhos para resolver os problemas super complexos que a gente tem, tanto no social quanto no ambiental, né? Então, trabalhei também já no setor público, aqui na gestão da Prefeitura de São Paulo, trabalhei em várias organizações da sociedade civil, trabalhei no GIF durante 5 anos, que acho que foi onde eu mergulhei nesse universo da filantropia, né? Nesse universo de quem tem recursos privados para doar e para contribuir com os desafios coletivos. E faz 3 anos que eu sou diretora executiva do Instituto ACP, e além disso, e também como diretora executiva do Instituto ACP, eu participo de algumas outras iniciativas. Então, atualmente, eu sou membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação, membro do Comitê Gestor da Iniciativa Sociedade Viva, uma das cofundadoras e membro do Comitê Gestor da Plataforma Conjunta,
pelo Instituto ACP, né, que é um dos fundadores da plataforma também. E acho que é isso. Também acho que comentar, né, escrevi bastante sobre filantropia desde a época do GIF, então acho que a principal publicação que eu escrevi foi um livro chamado Filantropia Colaborativa. Estou trazendo isso aqui também porque acho que isso é algo que, desde que eu fiz a pesquisa e escrevi sobre isso, é algo que eu tento muito implementar e trazer para a minha atuação, né, seja no Instituto, seja nessas outras iniciativas nas quais eu colaboro. Hoje eu participo de 2 conselhos também, sou conselheira, faço parte do Conselho Deliberativo do FUNBEA, que é um fundo que trabalha educação ambiental para enfrentamento a mudanças climáticas, e sou membro de um conselho consultivo do Arredondar. Kika, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Só com essa apresentação a gente já sabe que esse papo vai ser muito inspirador. Obrigada por abrir aí sua casa para todos nós. Então, uma boa entrevista aí para a gente. E vamos começar, né? Como a Fabi comentou, o Instituto ele nasceu de uma iniciativa de uma família que tem uma forte tradição, né, de empreendedorismo e filantropia. Queria que você contasse um pouco para a gente em que momento acontece ou o que motiva a decisão de atuar com investimento social e promover o fortalecimento das organizações sociais. Vamos lá, vou tentar contar um pouco dessa história, né? Sendo que é isso, eu não sou membro da família, né? Então vou contar essa história de quem acompanhou aqui mais de perto. Já acompanhava um pouco quando eu estava no GIF, porque quando esse movimento começou, eu trabalhava no GIF, então estava acompanhando muito esse cenário da filantropia e tal, e mais de perto há 3 anos, desde que eu estou, há um pouco mais de 3 anos, desde que eu me juntei, né, ao Instituto ACP. Então a gente está, o Instituto ele é vinculado a um dos núcleos da família Piponzi, que é a principal acionista da RD Saúde, mas antes de ser a RD Saúde, é a família da Droga Raia, né? Então, o Antônio Carlos Piponzi, que dá nome ao Instituto, o ACP é uma homenagem ao Antônio Carlos Piponzi, né? O ACP, ele se formou em engenharia na USP, e quando ele saiu da faculdade, ele assumiu a empresa que tinha sido criada pelo avô dele, né? E era uma pequena farmácia, eram acho que 5 ou 6 farmácias, né? E ao longo, então, desde que ele assumiu a empresa até o momento que ele deixa de ser o diretor, o CEO da empresa, né? A empresa cresce muito, se junta com a Drogasil, abre capital na bolsa, né? E hoje era o presidente do conselho da RD Saúde, né? Então, o ACP tem 3 filhos e o filho mais velho é o Rodrigo. E o Rodrigo, quando se forma, ele decide não trabalhar na empresa e decide empreender. E começa a empreender algo que, com o tempo, se transforma na Editora MOL. E a Editora MOL, ela parte de uma premissa que é um modelo de negócio que funciona para promover doações, né? Então, a ideia eles vão criar produtos que vão ser vendidos no varejo, e que esses produtos, o lucro desses produtos, ou seja, o excedente para além do custo do produto, ele vai se transformar em doações, que aquela rede de varejo vai direcionar as doações, né? E ele usa a empresa da família para começar o negócio, né? Usa, obviamente, né, as relações e a influência que ele tem ali para propor para a Raia criar uma revista que possa ser vendido nos caixas das farmácias, né? E essa revista vira um sucesso e uma referência, né? Dá muito certo, e a partir daí outras redes de varejo começam a adotar isso. Né? Acho que esse é um ponto importante nessa história da família com a doação, né? Porque, de repente, a família e a empresa ali começam a olhar para esse lugar da doação com outros olhos, né? E aí tem um segundo marco importante, que é quando o Antônio Carlos decide deixar de ser CEO e passar a ser presidente do conselho. Isso marca uma grande mudança de etapa na vida dele, né? E entre as várias coisas dessa mudança de etapa, uma delas vamos pensar de forma mais estruturada a nossa estratégia de investimento social, tanto na família quanto na empresa. A ideia era começar pela família. Mas aí, quando ele começa a conversar sobre o assunto e ver todos os desafios e as questões que estão envolvidas em criar, né, uma estratégia de investimento familiar,
ele acaba decidindo falar, não, vamos olhar primeiro para a empresa, né? E aí, desde então, a RD começa a estruturar uma estratégia muito robusta de doação, de investimento social privado, enfim, que inclui aí várias dimensões de atuação, né? E aí, quando essa estratégia está desenhada na empresa, eles então passam a olhar para a família e fazem um processo também bastante longo, né? Então, durante um ano, eles experimentam esse universo social, né? O Antônio Carlos, ele decide fazer doações por meio dos filhos e dos sobrinhos, então convida também os sobrinhos para participarem disso, né? E cada um escolhe uma organização que gosta, que tem conexão, que tem algum tipo de afinidade para doar e para acompanhar essa organização. Então, durante um ano, eles fazem esse experimento, né? E esse processo de aprendizagem. E aí, no final dessa etapa, desse ciclo, a família senta e decide, sim, a gente quer criar uma organização, um instrumento para ser veículo da nossa estratégia de investimento social privado, de filantropia, de doação, enquanto família. E deste processo nasce o Instituto ACP. Quando decide se criar o Instituto, acho que a pergunta seguinte é o Instituto do quê? O Instituto para quê? Né? E aí existe um novo momento de reflexão, né, do quais são as causas que a família está conectada. Em geral, filantropia familiar tem muito isso, né? Com que causa essa família se conecta, que valores essa família tem, que olhar para o mundo, para o Brasil, enfim, para os problemas, para as questões, para os desafios sociais essa família tem, né? E nesse processo, o que eles vão descobrindo é que não existe uma causa, enfim, que seja cola dessa família, né? O que existe ali, o que eles se descobrem é uma família empreendedora, né? E, ao mesmo tempo, fazendo uma análise do setor e da sociedade civil no Brasil, eles identificam de que esses aspectos que têm a ver com empreender e com gerir, com literalmente cuidar da lojinha, eu gosto dessa metáfora, né? Porque a farmácia é sobre cuidar da lojinha, né? Esses aspectos que têm a ver com cuidar da lojinha, eles são aspectos que são muito pouco olhados no terceiro setor. Tem muito pouca gente olhando para isso, priorizando isso. Ao contrário, eles, além de serem pouco olhados, eles são pouco valorizados por quem doa e muitas vezes pelas próprias organizações, né? Eu sempre gosto de dizer que ninguém cria uma organização porque ama captar recurso, né? Louco por captar recurso, não sei onde colocar essa energia toda, esse amor todo pela captação de recursos, então eu vou criar uma ONG para poder captar recursos todo dia, né? A motivação inicial não é essa, é outra. Só que, inevitavelmente, à medida que a organização vai se estruturando e vai crescendo, essas questões como a captação de recursos, mas não só elas, a gestão das pessoas, da equipe, o administrativo financeiro, o jurídico, a comunicação, elas aparecem, né? E para você fazer o seu trabalho bem feito, você precisa olhar para isso. Então, eles têm tem esse matching, né? Entre um entendimento de que nós somos uma família empreendedora que cuida muito bem da lojinha e que o terceiro setor tem uma questão em cuidar muito bem da lojinha por várias razões, né? Então, que faria muito sentido um instituto desta família que olhasse para isso. Acho que eu vou deixar por aqui, aí vou complementando nas próximas perguntas. Que ótimo, Kika, mas eu quero aproveitar esse gancho da filantropia que você trouxe, né, com as ações da família, e também esse gancho de mudança de perspectiva que aconteceu ali entre eles e te perguntar, quando a gente olha para o setor de filantropia, né, o quanto que você percebe que existe uma mudança de visão a respeito, no sentido de uma filantropia mais estratégica, ou seja, que não se limita a doações pontuais, mas que também leva em conta transformações mais estruturais, né? Como essa questão institucional de gestão e captação. Como que você vê isso? Existe essa mudança de visão? Ou isso ainda não está acontecendo? Em que ritmo? Então, Fabiola, eu acho que sim, a minha resposta é sim, acho que existe uma mudança, acho que existe um avanço, acho que existe uma evolução, e aqui não estou respondendo como a diretora executiva do Instituto ACP, ou também, mas não só, né? Acho que também essa minha percepção, ela vem
muito dos meus anos de GIF, né? De olhando para o setor de uma forma mais ampla, né? E como as organizações, tanto as mais antigas quanto as mais recentes, estão olhando para isso e estão, enfim, estão atuando, né? Estão definindo estratégias e tal. Então, eu acho que sim, existe um avanço, estamos caminhando nessa direção. Agora, tem muito chão para ser caminhado. Essa é a minha sensação. Né? Temos uma longa trilha pela frente até a gente chegar. Eu tenho alguns conceitos aqui, né? Que assim, filantropia e doação é tudo, né? Se eu encontro alguém na rua que me pede para comprar leite quando eu estou na porta do supermercado, é doação e é filantropia, né? Assim como o Instituto ACP é um veículo, um instrumento de doação e de filantropia, né? Então, eu gosto de separar o que é filantropia mais institucionalizada do que do que é a filantropia mais individual. Dentro das pessoas que doam, existem muitos tipos de doação, né? Até doadores individuais que não têm um CNPJ que realiza essa intermediação da doação e que fazem filantropia estratégica e de forma muito com um olhar de muita transformação. Né? Mas quando a gente fala especificamente da filantropia institucional, que está sendo realizada por meio de uma organização, aqui eu acho que a gente tem quase a obrigação de caminhar nessa direção. Né? No outro, na pessoa física, é diferente. Cada um vai doar por uma motivação diferente. Está tudo bem se você fizer uma doação pontual. Claro que a gente quer as pessoas doando cada vez mais e de forma recorrente e mais estratégica possível, apoiando as organizações e tal. Mas é uma decisão, é um caminhar individual. Quando você cria uma organização, né, se supõe que tem uma estratégia por trás daquilo. Né? E aí acho que tem, sim, assim, a gente precisa caminhar em direção a um lugar de uma filantropia mais transformadora e mais estratégica, né? Então, é um pouco você sair do lugar do fazer o bem para transformar, né? E isso é um debate, assim, né? Um debate profundo, assim, né? Porque você está dizendo, então, que nem sempre que você está fazendo bem, você está necessariamente gerando transformação? Sim, estou dizendo isso. Você está ajudando uma pessoa ou alguém, ou enfim, um projeto e tal, mas que aquilo esteja gerando uma transformação, esteja contribuindo para a solução de um problema, né? Para isso, a gente precisa de muito mais, enfim, energia, foco. Por isso que eu gosto de dizer, de promover que as pessoas doem para organizações da sociedade civil que estão preocupadas em olhar para os problemas desse jeito. Né? Acho que essa doação ela é uma doação que tem um potencial transformador maior, né? Mas toda doação é uma doação válida, importante e positiva, né? Então, voltando aqui para a pergunta, acho que sim, acho que a gente ainda tem muito caminho por caminhar, né? E acho que no Instituto ACP a gente tem feito esse olhar assim, esse olhar é premissa, né? Como é que a gente pode, qual é a nossa melhor atuação, onde vai ter uma maior contribuição para a gente resolver o problema que a gente quer resolver. E qual o problema que a gente quer resolver? A gente quer que a sociedade civil organizada no Brasil, todas as ONGs, todas as organizações da sociedade civil, estejam fortalecidas, se sintam autônomas, resilientes, né, na sua pluralidade. Né? Ou seja, a organização pequena, a média e a grande. A que está no Acre, no Amazonas, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo ou em Goiânia, né? Ou no Goiás. Enfim, então é uma missão super ampla, né? A gente tem, no segundo último, os últimos dados do IPE, 870 mil organizações, né? Tudo bem que aqui é um conjunto muito diverso, mas ainda assim, se a gente for fazendo aí filtros, a gente vai chegar a pelo menos 200 mil organizações, né? Que estariam dentro aí da nossa missão, né? E certamente não conseguiremos fazer isso sozinhos, né? Então, qual que é a nossa melhor contribuição para que a gente possa caminhar na direção de que, de fato, a sociedade civil organizada de forma plural e de forma ampla possa estar fortalecida de forma continuada, né? Porque eu também sempre digo, desenvolvimento institucional não é algo que você faz e termina. Se existe uma organização, existe desenvolvimento institucional e isso é de forma
perene. Não é porque você fez a sua teoria da mudança uma vez que isso está feito e você nunca mais vai precisar pensar nisso. Possivelmente, daqui a alguns anos, essa teoria da mudança talvez já não se adeque ao contexto, às transformações da organização. Né? As organizações são organismos vivos, elas estão mudando o tempo inteiro. Por exemplo, se muda a equipe da organização, muda a liderança, tem um impacto profundo na organização. Né? E isso vai fazer com que todas as outras pecinhas dessa engrenagem, desse organismo, né? desse ser que é a organização, elas precisem se readaptar, se reacomodar. Então, você precisa pensar nisso o tempo inteiro. Né? Então, como é que a gente tem organizações fortalecidas de forma contínua, de forma continuada? O que a gente precisa para isso? Né? É um pouco esse exercício que a gente faz de forma contínua, né? Aqui para entender qual que é a nossa contribuição, qual que é nosso lugar. Muito bom. E ainda falando dessa relação do Instituto ACP com as OSCs, né, que são apoiadas, o investimento do Instituto ele é voltado para organizações que já têm um histórico sólido de ações e que já são referências, né, no ambiente em que elas atuam. Ou seja, né, eu estou entendendo que são organizações que já são bem estruturadas. E a minha pergunta é por que a escolha de apoiar especificamente esse perfil de instituições? Ótima pergunta. Sempre gosto de falar disso, né? Acho que tem uma primeira camada que a gente precisa fazer escolhas, né? Porque a gente tem um recurso finito diante da necessidade, da demanda que existe para isso, né? E essa demanda ela é reafirmada o tempo inteiro. Então, sempre que a gente chega, vai conversar com uma organização e explica para o que a gente doa, as organizações falam, nossa, isso existe? Nossa, tipo, que maravilha, tipo, nunca ouvi isso antes, né? Uma organização que vem dizer que quer doar só para coisas que, em geral, todo mundo diz que não quer doar. Né? Que isso não pode, isso está fora, isso não pode estar dentro do projeto, dentro do edital, ou de onde for, né? Então, a gente precisa fazer escolhas, né? E aí, nesse processo das escolhas, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente queria apoiar organizações de causas diversas e que a gente entende que esse apoio é uma parceria. Então, que nessa parceria a gente está doando recursos financeiros e outros tipos de apoio para a organização conseguir implementar suas iniciativas, seus projetos, suas prioridades de desenvolvimento institucional. E que a gente, nesse processo, está aprendendo sobre esse tema, porque a gente quer aprender sobre desenvolvimento institucional, né? Até para a gente poder falar sobre isso, né? E que essas organizações, elas acabam, nesse processo de 3 anos que a gente tem junto com elas, de apoio e tal, elas acabam se tornando parceiras no ativismo por essa causa, né? Então, existe uma transformação dentro da organização onde essas organizações, as pessoas que estão ali, acabam também olhando para o tema do desenvolvimento institucional e falando sobre isso e sobre a importância disso de um lugar muito diferente do início do apoio. Né? Elas também ganham repertório sobre isso. Elas ganham repertório, a gente ganha repertório, e elas se tornam parceiras nessa caminhada do tipo de levantar essa bandeira. Né? E aí, nesse processo de escolha ainda, a gente entendeu que era mais estratégico a gente apoiar organizações que têm um trabalho já tem um histórico de trabalho, que as lideranças dessas organizações, elas são referências naquelas causas que elas atuam, elas são porta-vozes disso, né? Por várias razões. Uma delas elas influenciam e elas servem de exemplo para outras organizações dessas mesmas causas. Né? Então, o fato dessas organizações estarem falando, olhando para aspectos de desenvolvimento institucional, chama a atenção de outras organizações que também atuam nessa agenda e que têm aquela organização também como referência. A segunda razão é pelo potencial do nosso recurso ali, né? Onde é que a nossa doação pode fazer mais diferença? E aqui é importante dizer que ser referência, né? Ter um trabalho reconhecido, ter muita experiência e muito conhecimento naquela causa, não quer dizer que é uma organização estruturada. Então, o ser referência é em referência ao
lugar, ao território, à causa onde ela atua. Então, pode ser que exista uma organização que seja super referência na periferia de Recife, que eu não conheço, eu nunca ouvi falar, né, nessa organização. Mas naquele território, naquele bairro, aquela organização é fundamental, todo mundo conhece, reconhece o trabalho, faz 10 anos que eles estão atuando ali, num trabalho super consistente, mas não necessariamente eles estão estruturados, não necessariamente eles pararam para pensar em desenvolvimento institucional. Então, eu posso te dar exemplos aqui de organizações que, quando a gente começou a apoiar, eram organizações com 15 anos de história, com lideranças super reconhecidas, né, até quase famosas, né, em que a organização nunca tinha parado para pensar planejamento estratégico, nunca tinha sentado para fazer teoria da mudança. Então, no terceiro setor, infelizmente, o fato de você ter trajetória, reconhecimento, não quer dizer que você tenha recursos e tempo para parar para pensar em desenvolvimento institucional, né? Então, esse é um pouco a razão das escolhas que a gente fez. O que a gente não apoia hoje? A gente não apoia organizações que são ideias, né? Então, eu tenho uma ideia e eu quero apoio de desenvolvimento institucional para estruturar a minha organização. A gente decidiu não fazer esse tipo de apoio. Por quê? Porque tem muitas organizações com muita trajetória, né, com muito conhecimento, com muito acúmulo, que nunca pararam para pensar nisso. Então, a gente está, de fato, priorizando as organizações que têm recorrido, que têm trajetória, que têm história, para fazer esse apoio, né? Kika, que legal. Obrigada aí por compartilhar. E eu acho que isso também vem muito de encontro com o trabalho aqui da Água, né? A gente vive isso também, a gente entende, assim, todos esses desafios de organizações que já são centenárias, né? E mesmo assim precisam aí de um fortalecimento, né? De instrumentos para potencializar ainda mais o seu impacto, né? E aí, só um comentário antes da próxima pergunta que eu fiquei pensando aqui, com relação a questão das doações pontuais, né? A importância de, além desse desenvolvimento institucional, a gente promover essas organizações. Elas fazem um trabalho tão importante que elas precisam ser reconhecidas, né? Elas precisam chegar ao conhecimento desses doadores, né? Então, acho que tem um papel muito importante aí também, né? Nessa divulgação desse trabalho tão transformador que as organizações têm o poder de fazer, né? Então, fiquei pensando nisso, muito legal, assim, a sua fala. Indo para a próxima pergunta, Kika, no tempo que você, né, está aí como diretora, mas nos 5 anos de atuação do Instituto, quais foram os aprendizados mais expressivos assim que vocês já tiveram sobre as premissas do Instituto e a realidade das organizações e quais as mudanças de rota que vocês já precisaram fazer, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Sim. Acho que a gente acho que aprendemos muito, assim, nesses 5 anos, né? Acho que fazendo uma retrospectiva, assim, bem breve, né? A gente nasce em 2019, numa versão quase piloto, né? Dando continuidade àquelas doações que estavam sendo feitas na pessoa física pela família, né? E nesse comecinho, a própria consultora que fez todo esse trabalho junto à família, né? Enfim, de investigar, de experimentar e de idealizar o Instituto, ela assume a direção executiva no tempo parcial. Então, o Instituto é do tamanho dessa equipe, que é meia pessoa, né? Assim, meio período, uma pessoa trabalhando meio período sozinha, né? Diretamente junto com o Rodrigo e tal, diretamente com a família. E aí chega a pandemia. Em 2020, né? E aí a gente, todos nós somos atravessados por aquele acontecimento e tal. E aí o Instituto cria o movimento Família Apoia a Família para captar doações para a resposta emergencial à pandemia. Então a gente apoia muitas organizações da sociedade civil, quase 100 organizações da sociedade civil no Brasil inteiro, que estão entregando alimento, kit de higiene para famílias vulneráveis em vários lugares, né, em territórios, né? E aí, quando a gente começa a sair da pandemia, o Família Apoia a Família começa a ficar menor, é quando eu chego no Instituto, né? E aí, desde então, a gente começa a fazer uma estruturação um pouco, então eu já chego, né, enfim, trabalhando exclusiva para o Instituto ACP, montando uma equipe, né? Então a gente começa a contratar algumas outras pessoas. Hoje nós somos 5 pessoas no Instituto, né?
Então, a gente passou esses últimos 3 anos num processo de estruturação, até que no ano passado, foi um marco bem importante que a gente decidiu fazer um planejamento estratégico. Então, é no ano passado que a gente desenha a nossa primeira teoria da mudança. Até então, tem um desenho de estratégia, né? Mas não chega a ser uma teoria da mudança, né? Então, os primeiros anos de instituto tem um lugar mesmo ainda de experimentar, de pilotar, de entender, de aprender, e aí já fazendo o link com a sua pergunta, né? Esses primeiros anos, eles são muito importantes para a gente aprender mesmo, né? O que funciona, o que não funciona, o que na relação com as organizações, né? A gente diz que a gente quer construir relações horizontais. Como é que você constrói relações horizontais, onde um lado tem o dinheiro que vai ser doado e o outro lado recebe o dinheiro que vai ser doado? Não é uma coisa simples de se fazer, né? Então, como é que você constrói essas relações? Como é que elas são de fato horizontais? Que mudanças de comportamento a gente precisa fazer, a gente, enquanto organização doadora, precisa fazer na relação com essas organizações, para que essas organizações se sintam no mesmo lugar, né? Numa conversa de igual para igual, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, como é que a gente não quer doar e falar, bom, faz aí, depois você me conta. A gente quer aprender. Então, como é que a gente cria um canal de diálogo que seja um espaço mesmo de confiança para que as organizações se sintam à vontade para contar o que não está funcionando, o que não está dando certo, né? Então, o que a gente foi aprendendo ao longo desses anos? Então, muitas coisas, tá? Vou trazer algumas aqui. Então, por exemplo, que essas coisas todas precisam ser ditas, né? Que isso, quanto mais isso for comunicado de forma mais clara, é o passo número 1. O passo número 2 é que a gente precisa se colocar nesse lugar de estamos aqui falando entre iguais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma comunidade de aprendizagem, né, facilitada, que são espaços de troca, basicamente. Então, a gente cria grupos temáticos que as pessoas participam se elas quiserem e tal. Então, nos 2 primeiros anos, eu participei desses grupos como mais uma organização participando. Então, eu chegava no encontro e eu era mais uma organização participando. Quem tocava o encontro era a facilitadora que a gente contratou, né, a Ana. Eu estava ali como mais uma. Então, eu não dava oi, boas-vindas, muito obrigada pela participação de vocês, estou aqui em nome do Instituto ACP. Não tinha isso, né? Eu realmente estava ali como uma igual, né? E compartilhando os meus problemas de desenvolvimento institucional junto com as outras lideranças das organizações, me colocando no lugar, eu também estou aprendendo, eu também sou uma organização que acabou de nascer, né? Que também está entendendo e está buscando as suas estratégias. Eu não tinha teoria, a gente financiou teoria de mudança de outras organizações, mas eu não tinha uma teoria da mudança até o ano passado, né? Porque a gente também estava no nosso processo de entender quando é o tempo, quando é a hora de olhar para isso e tal, né? Então, acho que é isso, são muitos aprendizados. Acho que não tem uma mudança radical de rota, né? Acho que a nossa tese inicial, ela foi se ampliando, ela foi se modificando, ela foi, enfim, se complexificando até em alguns aspectos, mas ela não mudou. Acho que a premissa de que desenvolvimento institucional, olhar para isso na sociedade civil organizada, no terceiro setor, é algo super importante, fundamental, de que tinha um buraco, tinha um buraco, né? Acho que isso explica também, em parte, por que hoje a gente é muito referência nesse assunto, porque uma organização doadora que tem como missão fortalecer as organizações da sociedade civil por meio de investimento em desenvolvimento institucional, eu nunca tive notícias, né? Tem muitas organizações que fazem isso. Vocês, por exemplo, fazem isso, mas é de um outro lugar, né? Como consultores, assessores e tal. Tem outras organizações que fazem isso, promovendo conhecimento, né? Levantando. Agora, uma organização que doa para isso, uma organização doadora e tal, tem muitas organizações doadoras que doam para desenvolvimento institucional, mas não como a sua causa, né? Não como a sua agenda central e principal, né? E acho que tinha tanto falta disso, né? Que quando a gente chega deste lugar de doador, falando sobre isso, levantando essa agenda, a gente rapidamente começa a ocupar espaços, porque eram espaços que estavam vazios mesmo, né? Então, o que a gente foi aprendendo é que a gente tem um espaço vazio enorme ainda, né?
de que se a gente, de fato, quiser não apoiar 5, 10, 15, 20 organizações, mas, de fato, ter um ecossistema de desenvolvimento institucional que se desenvolve, se amplia, né, que dá conta do tamanho do problema, do número de organizações que a gente tem, a gente precisa ser catalisador, né, a gente precisa fazer isso em parceria, a gente precisa trazer outros doadores para olharem para isso, né? Então, acho que o nosso grande ponto de reflexão e de mudança é o momento da construção da teoria da mudança do ano passado, né? Onde a gente onde apoiar as organizações é o coração do que a gente faz, é onde a gente aprende, onde a gente pisa no chão, né? Mas onde a gente amplia para além disso, né? Para se colocar num lugar de a gente realmente catalisa e mobiliza outros agentes, outros atores para olharem para isso também, né? A gente quer realmente crescer esse lugar do desenvolvimento institucional, ser um ator que ajuda nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Perfeito. E, Kika, eu queria falar de uma ação recente do Instituto que vocês lançaram ao lado da iniciativa PIPA, né, que é o Fundo POP. Foi o primeiro fundo de desenvolvimento institucional voltado para organizações periféricas, né, que é muito legal. Como é que nasceu esse projeto e como é que vai ser a execução dele? Então, muito legal falar sobre o POP, a gente está muito animado, entusiasmado, né? Acho que o POP já é fruto dessa nova estratégia, dessa nova teoria da mudança, né? Onde a gente abre a possibilidade de ter fundos, porque a gente não tem causa, né? A nossa causa é o desenvolvimento institucional, então toda causa nos interessa. Todas as causas, todos os perfis de organização, né? Então a gente é muito adaptável para fazer co-investimento com outros investidores, porque eu posso facilmente me adaptar à agenda, à causa do outro investidor, desde que o apoio, o foco seja desenvolvimento institucional, né? Então a gente criou essa ideia de a possibilidade de criar fundos que tenham espaço para co-investidores co-investirem com a gente. Então é um jeito também de mostrar caminhos, mostrar possibilidades para outros investidores de como eles podem apoiar desenvolvimento institucional, né, sem abandonar a estratégia deles, né, totalmente alinhado com a estratégia da organização, né, que geralmente são causas, né. Então, acho que o Fundo POP é o primeiro exemplo da gente colocando isso em prática. E aí, a escolha de um fundo para organizações periféricas, acho que tem vários elementos nessa história, né? Acho que um deles o ano passado, a gente foi lançada a pesquisa da PIPA, com um panorama das organizações periféricas no Brasil, e os dados que apareciam na pesquisa eram dados que tinham muito a ver com o desenvolvimento institucional. Então, organizações basicamente formadas por pessoas que são voluntárias, que têm outro trabalho, que atuam no território há muito tempo, né, que são muito importantes onde elas atuam, mas que não tem nenhum recurso para nada, né? Que nunca, enfim, estão muito distantes de ter uma possibilidade, um espaço para pensar no seu próprio fortalecimento, né? E a importância dessas organizações nesses territórios e no Brasil, né? E para o Brasil. Então, acho que esse contato, né, com a iniciativa, com a pesquisa da iniciativa PIPA, nos fez estar mais atentos a esse perfil de organização, né? E a gente, eventualmente, tem apoios a organizações periféricas, mas são organizações, mas não são só organizações periféricas, e acho que no nosso fundo, né, a gente criou alguns fundos, né? O nosso fundo principal, que é o Lab, que é de laboratório, é um fundo onde a gente gosta de juntar causas diferentes, perfis diferentes de organização, que atuam com estratégias diferentes, organizações que são periféricas, que não são periféricas, enfim, a gente acaba juntando todo mundo ali, né? Mas quando você vai para essas organizações mais de base, que não tem equipe e tal, a gente também entende que tem necessidades um pouco diferentes, né? De que talvez usar exatamente o processo, né, que a gente está usando no Fundo Lab, talvez não seja o mais adequado, talvez não traga o melhor resultado,
e de que valeria a gente ter, então, um fundo para isso, né? Então, a gente cria esse fundo com a ideia de poder trazer outros co-investidores que tenham esse olhar, interesse na sua estratégia para olhar para organizações periféricas, e poder também aprender de novo, né? Acho que tem um processo aqui de aprendizado. E aí, ter a Pipa como uma iniciativa parceira também acho que é algo que desconstrói um pouco, né? Porque você vai criar um fundo para investir em organizações, normalmente os seus parceiros são outras organizações que também têm recursos para doar, né? E isso acaba fazendo com que esse olhar seja muito pouco diverso, né? Então, acho que também a escolha de trazer a Pipa, né, que é uma iniciativa criada por jovens de origem periférica, né? Jovens negros e negras de origem periférica, que tem esse olhar, que tem essa vivência, que tem essa missão, né, de democratizar o acesso a recursos, também é algo que para a gente é muito bacana enquanto aprendizagem, enquanto experiência, e enquanto testar e experimentar outros modelos de parceria e de colaboração, né? E Kika, uma das características, né, do fundo, e que vocês, pelo que eu entendi, vocês trazem também do formato de trabalho do Instituto ACP, é uma relação de longo prazo com as organizações que são apoiadas, né? Então, a respeito dessa questão, quais benefícios que vocês veem nesse vínculo mais prolongado, né? Quando a gente compara, por exemplo, com uma alternativa de um prazo mais curto e, eventualmente, com um maior volume de OSCs apoiadas, né? Qual o benefício de manter, de repente, um número menor de OSCs apoiadas durante um tempo maior? Acho que esse é um tema que tem sido muito debatido, né, no campo da filantropia, que é esse lugar do um ano, é um espaço de tempo muito curto para você conseguir planejar, para você conseguir pensar estrategicamente, para você conseguir pensar em longo prazo, né? Então, acho que todo mundo que trabalha nesse setor já teve a sensação de estar chegando no final do ano e eu não sei se eu vou conseguir manter a minha equipe no ano que vem. Né? E aí, quando começa a vir o semestre, chega nesse momento do ano que a gente está, que vai virar o semestre, você começa a precisar pensar em captação, né? E aí você tem profissionais super, enfim, estão super estressados, pressionados, né? E se sentindo responsáveis, né? Não só pela organização, mas pelas pessoas que trabalham ali e tal, e que conseguem, é isso, pensar no amanhã, né? Não conseguem pensar em 5 anos, em 10 anos, em transformação, em impacto mais de longo prazo, né? Então, essa escolha de nós vamos nos comprometer a apoiar por 3 anos, e a gente falar isso desde o momento zero, isso muda a conversa com a organização. Né? Não é que não começa a chegar no final do ano, no segundo semestre, ela precisa começar a mostrar para você que ela está fazendo tudo maravilhoso, que o trabalho dela é perfeito, que está tudo indo super bem, os resultados e tal. De uma coisa que, vamos lá, gente, quem que consegue transformar, ter resultado em 6 meses, em 1 ano, de problemas super complexos, né? Ninguém conseguiu, a gente, enfim, é só olhar para a nossa sociedade, né? Enfim, a gente está aqui há décadas, né, se debatendo com questões básicas como a fome, né? Então, você esperar que a organização, com o seu aporte, não sei, de 50 mil, 100 mil, 300 mil em 1 ano, vai conseguir uma super transformação, é algo que, vamos combinar que não dá para ser assim. A conversa não pode ser essa, não dá, não existe isso, né? Então, muitos têm se falado sobre apoios plurianuais, né? Apoios onde você se compromete com aquela organização por um número de anos, que dá um respiro para aquela organização, né? Eu já ouvi das próprias organizações dizendo: você tem 500 mil para me dar? Eu quase prefiro que você me dê esses 500 mil ao longo de 3 anos do que me dê esses 500 mil esse ano, eu preciso executar o dinheiro esse ano, e aí eu vou ter que fazer o esforço de captar com você para o ano que vem. Porque para executar os seus 500 mil esse ano, eu vou ter que contratar alguém, por exemplo, que depois eu não sei se eu vou poder manter o ano que vem. E se eu não for manter, eu preciso, enfim, fazer todo o processo. Tem trabalho, além de dinheiro, tem trabalho, horas de investimento, né? Então,
Acho que desde o começo a premissa era apoiar por 3 anos, isso é fundamental, assim, acho que isso é super bem avaliado. Vocês perguntaram antes de aprendizagem, a gente tem no nosso site o resumo da avaliação que foi feita, né? Então, no final de 2022, a gente contratou a Move Social para fazer uma avaliação do nosso apoio às organizações. Então, todas foram entrevistadas, foi um trabalho bem extenso de avaliação, assim, a gente tem um relatório bem grande, e o resumo, o sumário do relatório está disponível no nosso site, ali aparece um pouco a avaliação das organizações, enfim. Então, vale a pena dar uma olhada também ali no relatório para quem tiver interesse. Mas é isso, esse é um aspecto que é super bem avaliado, e toda vez que a gente para pensar sobre ele, é sempre para... Assim, a pergunta é, será que a gente deveria aumentar? Deveriam ser mais de 3 anos? O que aconteceria se a gente se comprometesse com uma organização por 10 anos? Né? O que seria fazer um experimento como esse? Né? O que muda na organização? Né? Então, assim, a gente está super convencido de que essa é uma escolha que a gente acertada e que precisa ser mantida e ou ampliada, né? Nunca diminuída. E só para terminar, no Fundo Pop, a ideia é a gente apoiar 10 organizações periféricas de todas as regiões do Brasil. Então, seriam 2 de cada região, por 3 anos. E um último complemento, para além do recurso financeiro, a gente oferece outros recursos que não são financeiros. Então, coaching, mentorias técnicas, o espaço da comunidade de aprendizagem, porque ao longo do processo vão surgindo necessidades que é impossível de prever no momento 1, né? Uma coisa que eu sempre digo, né? Mais um aprendizado ali, né? 100% das organizações que a gente apoiou teve mudança de rota em relação ao plano original que foi apresentado. 100%. Algumas foram radical, mudou tudo, e a outras foram pequenas mudanças, mas todas tiveram mudanças, né? Então, acho que esse é um aprendizado, assim, para o setor, né? Precisa ser menos burocrático. As mudanças, elas precisam ser premissa de uma doação, né? Assim, você precisa começar doando sabendo que vai ter mudança. E quanto mais tempo, por mais tempo você doa, maior a probabilidade de mudar, né? Porque o contexto muda, enfim, mudam muitas coisas, né? Ao longo de 3 anos numa organização. Então, e tá tudo bem, é isso mesmo, é isso, são organismos, a gente vai como nós mesmos, né? A gente vai se transformando, o contexto vai mudando e acontecem coisas que você não estava esperando e você precisa se readequar, né? Mas só de curiosidade também dizer que a maior mudança que a gente teve no plano foi no ano 1, né? A organização tinha certeza do plano dela, passaram 6 meses e ela entendeu que não ia rolar, que ela tinha que rever tudo, né? Que a proposta que ela tinha apresentado não fazia sentido, né? Então, também não é que quanto mais tempo as mudanças vão ser mais profundas, não é sobre isso, né? Kika, muito obrigada. A gente já está chegando na última pergunta aí, mas já fica aqui meu agradecimento, que conversa importante e necessária, né? Espero que realmente tudo isso chegue ao conhecimento de muitas pessoas. E aí, falando de futuro, então, né? Queria saber se você pode compartilhar com a gente qual que é a visão de futuro do Instituto ACP, né? Em que lugar vocês pretendem chegar? E também qual que é a expectativa futura você vê para o terceiro setor, né? Bom, eu até comentei já a nossa visão, né, em algum momento, em alguma das perguntas, né? Então, a visão do Instituto ACP é que a gente tenha no Brasil uma sociedade civil organizada, autônoma, plural, resiliente, potente, né, em toda a sua diversidade, né? Então, não que algumas organizações tenham isso, mas que todas as organizações possam se sentir, né, com autonomia, com resiliência, para que o trabalho delas seja cada vez mais potente, tenha cada vez mais impacto positivo e contribua cada vez mais para a transformação social e ambiental positiva no Brasil, né? Então, essa é a nossa visão, é nesse lugar que a gente quer chegar. E aí, acho que para isso, né, a gente entendeu, no nosso processo de planejamento ano passado,
que a gente tem uma missão muito importante de destravar e mobilizar outros recursos para além do nosso. O nosso recurso, mesmo que ele cresça, ele não vai dar conta dessa visão e dessa missão. Então, que a gente tem como desafio e como função, né, como tarefa, contribuir para que exista mais recurso para desenvolvimento institucional, para que exista um novo olhar para o desenvolvimento institucional, tanto por parte de quem doa, como por parte das organizações. Então, sobre quem doa, né? Que os doadores, não é que eles queiram, que eles sintam orgulho de doar para desenvolvimento institucional, que eles estimulem que uma parte do recurso dele vá para desenvolvimento institucional, que eles possam falar disso e falar sobre isso, falando, olha que legal, eu dou para desenvolvimento institucional, né? E desenvolvimento institucional é sim doar para salário, para o reconhecimento das pessoas, a conta de luz, a internet, a reforma na casa, o planejamento estratégico, a confraternização de final de ano, né? Tudo isso sim é doar para desenvolvimento institucional e é isso, para que a gente consiga chegar nesse lugar, né, dos doadores olharem para isso, para essa doação e acharem ela um bom investimento, né, um bom lugar para que o seu dinheiro vá, e para que as organizações também tenham isso como prioridade. Quando ela entra um recurso livre, o que é que você faz com o recurso livre? Né? Muitas organizações vão escolher colocar em projeto, porque sempre tem mais uma criança precisando, mais uma mulher precisando de apoio, mas, enfim, sempre tem mais alguém. Né? A gente, infelizmente, vive num país onde sempre tem mais alguém precisando. Né? Mas como é que a gente faz com que as lideranças das organizações, quando recebam um recurso livre, quando conquistem uma doação livre, consigam separar uma parte desse recurso para pensar em desenvolvimento institucional? E aí tem uma coisa que eu também sempre gosto de dizer, é que para que isso aconteça, a gente precisa acreditar realmente, do fundo do nosso coração e com as nossas mentes, de que desenvolvimento institucional é fortalecer a missão da organização. Se a gente achar que a gente está colocando dinheiro aqui, deixando de ajudar alguém, deixando de apoiar uma pessoa, a gente nunca vai conseguir priorizar isso. Né? Então, a gente precisa realmente acreditar que doar e investir em desenvolvimento institucional é investir na missão da organização, que essa organização vai estar mais fortalecida e que, se ela estiver mais fortalecida, ela vai fazer melhor o seu trabalho. Né? Ela vai entregar mais qualidade naquilo que ela faz. A transformação vai se tornar maior e mais potente. Né? A gente precisa acreditar nisso. Então, acho que a gente tem um pouco a tarefa de ser promotor dessa ideia, né? De ter mais gente com a gente pensando isso e disseminando isso. Né? Então, a gente precisa de mais recursos, então, mais gente doando para isso, as organizações pensando mais sobre isso e mais gente disseminando essa ideia, né, de que doar para desenvolvimento institucional é doar, é fortalecer a missão da organização. Você está, sim, fortalecendo a missão. Kika, perfeito. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar o que está aí por trás do impacto, né, do Instituto ACP e também a sua visão sobre o ecossistema, né, sobre o setor de impacto positivo. Muito obrigada, Fabi. Obrigada a vocês. Foi muito bom conversar com vocês, contar um pouquinho do trabalho. Espero também aqui que a conversa gere reflexões para quem está aí escutando a gente, que vocês também possam passar a olhar para desenvolvimento institucional e para todos os aspectos que têm a ver com isso de uma forma diferente. É isso. Também quero agradecer a Kika por aceitar o convite, participar aqui com a gente. Quero agradecer a Jéssica, agradecer ao Vini, que hoje está aqui do meu lado. O Vini sempre fica nos bastidores dando um suporte técnico para a gente. E agradecer a você que acompanhou esse bate-papo. Eu deixo o convite para você seguir as redes sociais da Água Social e por ali você fica sabendo dos próximos episódios, além de outros conteúdos super importantes. Quero fazer o convite também para você assinar a revista Agora, que é a revista da Água. Inclusive, a Kika participou, colaborou com a gente para a matéria de capa. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, da edição número 4 da nossa revista. Então, lá nas nossas redes sociais tem em algum lugar o link para você
assinar a revista agora. A gente fica por aqui e até a próxima.